Você precisa ter uma lista de coisas que você ama fazer. Se você sente que sua vida está morna, que os dias só estão passando e você só está cumprindo tarefas, se sente também que não sobra tempo para nada, então você precisa de uma lista de coisas que você ama fazer. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Prazer, se você não me conhece, meu nome é Daiane Vigo e aqui no canal eu falo sobre recomeços, essência, propósito e como viver uma vida com mais sentido. Se esses temas conversam com você, já se inscreve e ativa as notificações aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Você precisa ter uma lista de coisas que você ama fazer, porque senão nos primeiros 5 minutos que você tiver de tempo, você vai pegar o celular, continuar vivendo no automático e ficar ali rolando o feed do Instagram. Mas se você tem uma lista de coisas que você ama e quer fazer, você começa a usar o seu tempo livre, mesmo que seja pouco, para construir uma vida do seu jeito, sendo você, ou até mesmo construindo uma nova você aos poucos. A verdade é que a gente já se acostumou tanto a preencher o nosso tempo com coisas urgentes e não com coisas essenciais, que a nossa cabeça já está condicionada a buscar distração e não presença, né? Então a gente fica ali rolando o feed do Instagram, vendo a vida dos outros. Eu me lembro bem de uma passagem do livro Comer, Rezar e Amar, que também virou um filme, não sei se você assistiu, que quando a protagonista ela chega lá na Itália, ela está completamente perdida, procurando por um propósito. Só que em vez de ela fazer listas grandiosas, ela começou a fazer listas simples de coisas para ela fazer, né? Comidas para ela provar, palavras novas em italiano, lugares para visitar. No começo até parecia bobo, né? Mas na verdade era isso que a fazia acordar com vontade. E é exatamente isso. Quando você tem uma lista do que te faz bem, você consegue sentir prazer em existir, mesmo naqueles dias comuns. Por isso essa lista é como um treino para voltar para si. É para você aprender a usar o seu tempo de um jeito que alimente a sua alma e não só o cansaço. Então ela não pode ser uma lista de pendências, de coisas que você tem para arrumar. Ela precisa de ser uma lista de coisas que você quer fazer, que você gosta de fazer, ou que você nunca fez e pretende fazer, porque senão passam anos, meses, e você nunca consegue encaixar na sua rotina essas coisas que você tanto quer fazer. Então por isso que você precisa ter essa lista, para que quando você tiver um tempo livre, você consiga encaixar essas coisas no seu tempo. Esse ano de 2025 eu prometi testar vários hobbies manuais. Primeiro porque eles fazem parte da minha essência e eu já sabia disso, né? Fazem parte do meu sangue, das mulheres das gerações que vieram antes de mim. E segundo que depois de tantos anos tentando só cumprir as tarefas, tentando ser boa mãe, boa esposa, empreendedora, eu percebi que eu já não sabia mais do que eu gostava. E isso estava me trazendo uma tristeza tão grande, mas tão grande, que parecia que eu não estava sendo grata com a vida, mesmo não me faltando nada. Acontece que faltava mais eu na minha vida. Foi então que eu percebi que colocar coisas que eu queria fazer em uma lista me ajudaria a preencher espaços do meu dia que eu nem sabia que existiam. E eu acabava sempre descansando em frente a uma tela. E a primeira coisa que eu comecei a fazer, e foi lá no ano de 2023, foi a tocar piano, aprender a tocar piano. Eu nem tinha minha lista ainda nessa época. Eu tive essa vontade depois de colocar meu filho para aprender, né, na aula de piano. E o mais curioso é que ele não quis continuar, mas eu quis começar. E mesmo nunca tendo tocado um instrumento musical, nem achar que eu fosse capaz, eu toquei 2 músicas 7 meses depois, eu toquei 2 músicas no meu casamento. E eu fiquei assim realizada por ter feito uma coisa que eu achei que não era capaz, mas eu queria fazer. E não estava na minha lista, que eu não tinha uma lista concreta ainda, mas surgiu essa vontade e eu resolvi testar. Hoje eu tenho a minha lista, né? Eu já fiz a minha lista, mas além de ter a minha lista, eu também me programo para poder usá-la. Por exemplo, todos os finais de semana
A gente vai pra fazenda, pra quem não sabe, meu marido trabalha com agricultura e todos os finais de semana eu vou pra fazenda com as crianças. E aí o que eu faço? Eu levo minha mochila com coisas da minha lista de coisas que eu gosto de fazer, né? Pra não chegar lá e só ficar lá sem fazer nada, por exemplo, né? Então eu levo meu computador, meu notebook, levo o Kindle, levo livros, levo jogos para brincar com as crianças, levo o que mais que eu anotei aqui, levo os meus fios de crochê, meus hobbies, né? Porque aí eu estou preparada para nos momentos de tempo livre na fazenda eu poder fazer essas coisas, poder incluir essas coisas que eu gosto de fazer da minha lista. E no dia a dia ter essa lista me ajuda ainda mais a aproveitar o meu pouco tempo livre. Eu amo fazer crochê, ele faz parte da minha essência. Eu fazia crochê desde criança, mas isso estava de lado na minha vida. Eu nunca mais tinha feito crochê. E aí, por conta de eu ter incluído isso na minha lista, que eu redescobri a minha paixão pelo crochê, né? Então eu trouxe isso pro meu dia a dia, nem sempre todos os dias eu consigo fazer, mas eu consegui incluir ele na minha rotina justamente por estar lá na minha lista e quando eu tive um tempo livre, eu usei ele ao meu favor. Eu me lembrei agora de uma história que eu vi na internet, eu acho, se eu não me engano, de uma mulher chamada Catherine. Ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela, problemas no casamento, problemas com o filho na escola, ela estava assim, passando por um momento que ela estava completamente exausta. Até que ela percebeu que ela não sabia mais o que ela gostava de fazer, porque ela ficava só se doando para os outros. Então ela começou com um pequeno ritual. Toda semana ela fazia algo novo que fazia ela se sentir viva. Então ela começou na primeira semana com uma caminhada na praia, na segunda semana ouvindo músicas dos anos 80 que ela gostava, na terceira semana fazendo receitas que também faziam ela feliz. Ela dizia que no começo parecia perda de tempo, mas depois ela percebeu que nesses momentos simples é que ela conseguia se reencontrar. Foi aí que eu percebi também que essa lista não é sobre ter coisas para fazer, mas é sobre se lembrar de quem você é quando ninguém está te pedindo nada. Então na sua lista eu não estou te pedindo para colocar coisas inatingíveis, como viajar para a Europa, por exemplo. São coisas simples para você colocar e coisas simples que você gosta de fazer ou que você quer fazer. E até pode colocar as coisas que vão demorar mais tempo para você encaixar, quem sabe, em um período de férias prolongadas. Quando você começa a colocar essa lista em prática, algo muda de forma muito sutil, mas profunda. Você percebe que os seus dias começam a parecer mais leves, que eles rendem mais e que as pequenas pausas te devolvem energia. E finalmente você para de sobreviver e começa a viver de novo. Dar sentido para a nossa vida é justamente encontrar felicidade nos pequenos momentos, na rotina. A gente precisa de coisas que nos lembrem quem a gente é nos dias escuros. A gente não é o nosso trabalho, a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente não é só dona de casa. Você é o chá que você toma quando acorda, a música dos anos 80 que você ouve e se sente totalmente você. A sobremesa que você faz todo Natal, a cor que domina o seu guarda-roupa. Então pega um papel, pega o bloco de notas do seu celular e faz essa lista com as coisas pequenininhas ou com as coisas até que você ama sentir. Então, como eu prometi antes no vídeo, eu vou falar algumas coisas pequenas da minha lista para te inspirar aí e você entender como seria essa lista de coisas que você ama fazer. Então olha só, o que tem na minha lista, né? Ouvir ou continuar ouvindo aquele podcast, né, que eu salvei. Fazer crochê assistindo uma série de época. Então, por exemplo, você tem ali 2 horas de tempo livre, para que você vai ficar rolando o feed do Instagram? Vai fazer seu crochê e vai assistir aquela série que você tanto quer. Escolher fotos para imprimir e montar um álbum. Eu adoro, por exemplo, ter fotos impressas, né? Então, os momentos que eu tiver de tempo livre, eu quero usar justamente para fazer essas coisas, para que eu consiga ter satisfação, porque isso não é algo pendente para mim. Para mim, escolher fotos e imprimir elas é algo satisfatório. Fazer um caderno com receitas de família, plantar ervas, flores no quintal, ver um filme no cinema sozinha, preparar uma sobremesa para quem eu amo, criar uma playlist com as minhas músicas antigas favoritas, ver um filme de Natal. Então esses são alguns exemplos, né? Eu coloquei os exemplos mais bobos aí para você entender que essa lista não precisa ter coisas mirabolantes, tá? Precisa ter uma lista
que você vai alimentando com o tempo, conforme você vai lembrando de mais coisas, para que você use o seu tempo livre e não jogue ele fora, desperdice ele, né? E depois você passe meses e anos e você não faz as coisas que você ama ou queria fazer. Montar essa lista foi muito importante na minha jornada. Eu venho há mais de 5 anos estudando sobre propósito de vida, sobre sentido da vida, sobre como viver mais a minha essência. Inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação nessa área do sentido, na teoria do sentido da vida. Então é um tema que eu realmente amo. Mas esse caminho até eu desenhar quem eu sou, meus valores, as coisas que eu gosto, as coisas que eu amo fazer, tudo que inclui a minha essência, foi muito difícil para mim até eu conseguir fazer tudo isso. Então eu me via muitas vezes sozinha nessa busca. E até quando eu fazia cursos, que eu fiz vários cursos sobre propósito de vida, sentido da vida, eu achava tudo muito difícil de colocar em prática e eu nunca encontrava as respostas que eu queria. E foi aí que finalmente eu consegui simplificar tudo isso que eu tinha estudado de uma forma que eu conseguisse rastrear a minha essência, as coisas que eu gosto, inclusive no meu curso que se chama Essência, que o link dele está aqui na descrição. Eu te ensino a rastrear as coisas que você ama fazer. Eu ainda te dou um passo a passo para você mapear toda a sua história e ainda te ensino a utilizar a inteligência artificial nesse mapeamento. Fica muito mais fácil. Então, se você, assim como eu, tem essa dificuldade de fazer uma lista das coisas que você ama fazer e deseja se aprofundar nesse reencontro, vem comigo clicando no link aqui da descrição, que eu vou adorar te acompanhar nessa jornada. Faça uma lista das coisas que você ama fazer. Construa a sua história, não seja mera espectadora. Termina de assistir esse vídeo e abre o bloco de notas do seu celular e faz essa lista. E vai alimentando conforme foram surgindo novas coisas, novas vontades. A verdade é que se reconectar com a própria essência não acontece de uma noite para o dia, de um dia para o outro. É um processo de lembrar, esquecer, lembrar de novo. Mas quanto mais você se escolhe nas pequenas coisas, mais claro fica de como você está no caminho certo, o caminho de volta para você mesma. E um dia você vai olhar para sua rotina e perceber e dizer assim: agora sim, essa vida parece comigo. Clarice Lispector já dizia: a vida é muito curta para ser pequena, e às vezes ampliar a vida é justamente redescobrir o que você ama e incluir na sua rotina.